Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa, eu sou filha da Márcia e do Claudemir e sou neta da Dona Leontina com o seu Mauro. Para quem não me conhece, provavelmente deve conhecer a minha avó ou a minha mãe. Minha avó frequentava muito e frequenta ainda, junto com a minha mãe, o grupo de oração na segunda-feira. E eu vim testemunhar o que aconteceu comigo e acredito que já vai ter outros testemunhos também hoje. Mas para mim o grupo de oração fez toda a diferença e foi muito bom na minha vida. E principalmente porque eu não tinha contato nenhum com esse tipo de grupo, né? Foi a minha primeira vez que eu fui e foi muito bom. Eu participei de 5 semanas do grupo de oração e eu vou contar um breve relato do que aconteceu comigo. Bom, eu moro nos Estados Unidos já faz 4 anos e meio e eu tenho visto de estudante aqui. Eu faço faculdade de contabilidade e falta 1 ano para eu me formar. Eu tinha ido para o Brasil porque eu precisava fazer a renovação do meu visto, que tinha vencido, na verdade, em junho desse ano. Então eu saí daqui em maio para fazer uma entrevista dia 1º de junho no consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Então eu fui primeiro para Cornélio, né? E eu cheguei no sábado, dia 23, eu acho, ou dia 24. E aí na segunda-feira já teve a primeira semana das 9 semanas, né? Do grupo de oração. Então a minha mãe, vamos filha, vamos no grupo de oração. E eu, ai mãe, eu nunca fui antes, né? E não sei como eu nunca, né? Aí a minha mãe, não, é pequenininho, mas é muito bom, vamos. E eu, então tá bom. E eu já conheci o Marquinhos desde criança, né? Assim, das catequeses, da igreja, das coisas que aconteciam ali na nossa comunidade. Falei, tá bom, eu vou. Aí foi muito bom. E minha família era muito separada, né? Assim, do meu pai. Então tava acontecendo alguns atritos que eu queria poder arrumar. E no primeiro dia foi muito bom porque eu consegui ver tudo isso com a pregação. E durante esse dia eu já comecei, né? Eu tinha muita briga com muitas pessoas, minhas tias. E fiquei com isso na cabeça. E eu fui pro Brasil para renovar o meu visto. A minha entrevista era dia 1 de junho. Então eu fui para Cornélio e logo depois já saí de novo. Sem falar com ninguém, porque na minha cabeça, eu já tenho todos os papéis da faculdade, já tá tudo certo, vou pro Brasil, vou ficar 15 dias e vou voltar embora. Como se, tipo assim, fosse muito fácil na minha cabeça. Então, eu fui pro Rio de Janeiro pra fazer a entrevista. E aí, na primeira entrevista, na hora que eu cheguei, a mulher e a entrevista é em inglês, né? A mulher não tava com uma cara boa, não tava querendo conversar comigo. E ela me perguntava umas coisas, eu respondia. E pensei, vou responder só o que ela me perguntar, né? Não pegou meus papéis da faculdade. Não perguntou nada sobre mim, nada sobre a minha família. Ela literalmente me deu um papel de recusa. Dizendo que o pedido do meu visto tinha sido negado. Porque eu ia precisar de mais 1 ano para me formar. Aí ela deu o papel e falou, não, você foi recusada, por favor, sair dali. E eu fiquei devastada, eu fiquei abalada, porque todos os meus planos tinham desmoronado do que eu tinha pensado. E falei, e agora? Deixei tudo nos Estados Unidos, deixei meu namorado, deixei minha casa, deixei meus carros, deixei tudo, a minha vida estava aqui. Então eu fiquei muito abalada, eu não queria sair de casa depois que deu errado, não queria conversar com ninguém, fiquei muito, muito triste mesmo. E aí eu comecei a orar muito, comecei nos grupos de oração, e aí cada semana era um tema diferente, e todos os temas do que estava acontecendo na minha vida naquela época. Então eu graças ao grupo de oração, eu consegui abrir minha mente, abrir meus olhos, e consegui ver na minha vida o que estava dando de errado. E Deus estava falando comigo, né? Então eu tentei seguir o caminho dele. Aí eu fiz as fases com as pessoas queridas da minha família, que eu tava brigada. Eu fiz as fases com os amigos. Eu deixei muita coisa de lado, né? Então eu falei, Deus, agora eu vou colocar tudo nas suas mãos. E seja o que Deus quiser, se for para eu voltar nos Estados Unidos ou se for para eu ficar no Brasil, seja feita a sua vontade, né? E
assim, aqui a gente tem muito apego com as coisas que a gente tem, coisas materiais, né? Como qualquer outra pessoa do mundo, qualquer ser humano tem apego com as coisas materiais. E eu falei assim, Deus, eu não tenho apego com nada, eu só quero voltar, quero fazer minha faculdade, terminar esse 1 ano que eu preciso para me formar e voltar para minha família, porque eu não tinha esse pensamento antes, eu só queria ficar lá e não queria saber da minha família. Aí eu falei, não, agora eu realmente só quero fazer o que eu tenho que fazer, voltar embora e ficar com a minha família, porque eu percebi que o bem mais importante que a gente tem é a nossa família. E aí apareceu uma entrevista de novo, eu falei, vou tentar de novo. Se eu não conseguir, tudo bem, mas se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. E aí eu marquei a entrevista para dia 1 de julho, e nisso, né, eu fui nos grupos de oração, falei, Marquinhos, faz uma oração pra mim, eu tô indo fazer minha 2ª vez a entrevista, vai dar certo e não sei o quê. Aí ele fez a oração pra mim, falando um monte de coisa, falando em línguas, e era isso que eu precisava, Deus me mostrou que eu precisava fazer do jeito dele e com ele, no tempo dele, que nada é no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus. Então, eu fui pro Rio de Janeiro novamente, com aquele sentimento de tipo assim, meu Deus, tá nas suas mãos, sabe? Eu não tenho poder nenhum. Fui na 2ª entrevista, eu fiquei só orando, falei, Senhor, coloca uma pessoa muito boa, porque as entrevistas eram em inglês, né? Coloca uma pessoa muito boa no meu caminho pra eu poder, né, ver que o Senhor tá me ajudando. Aí eu cheguei, e na fila da entrevista do consulado, eles te colocam em uma fila pra você ir num guichê tipo lotérica, pra você conversar com a pessoa e entregar os documentos. No que eu entrei no consulado, a pessoa, né, o segurança me mandou pra fila da mesma mulher que tinha me entrevistado a primeira vez. Eu falei, meu Deus, me dá um sinal, eu preciso ir com outra pessoa, eu não posso ir com a mesma pessoa. Aí Deus me deu um estalo na minha cabeça, fala com aquele cara. Aí eu fui e falei, moço, por favor, eu já fui com essa mulher, eu posso ir com outra pessoa? Aí ele, tá bom, vou te trocar de fila. Eu falei, meu Deus, é Deus. Fui pra fila. Aí, graças a Deus, Deus me colocou um rapaz, assim, meia idade, muito gentil, muito simpático, perguntou um monte de coisa, quis ver meus papéis, falou, você pode provar os seus papéis? Eu falei, claro, tá tudo aqui, meu boletim, meus papéis da escola, o meu visto, tá tudo nessa pasta, o senhor pode ver. Aí ele falou, tá bom, só 1 minuto. Aí ele pegou meus papéis e foi lá pra dentro, e lá dentro ele viu e voltou. E no que ele voltou, eu já falei, meu Deus, vai dar certo, né? Tava pensando comigo. Aí, Deus, pra me testar de novo, pegou e falou, assim, deve ter falado alguma coisa pro rapaz, e o rapaz falou assim, viu, a gente vai analisar o seu caso, tá aqui um papel, que você vai receber você vai ter que esperar um pouco, porque a gente ainda vai ter que analisar e olhar suas redes sociais, e você vai receber uma mensagem do consulado no seu e-mail, falando se você foi aprovada ou não. Mas agora a gente não pode te dar uma resposta. Aí eu falei, né, tudo bem, sem problema, né, tá nas mãos de Deus, eu fiz o que eu podia fazer, eu não tinha mais o que eu fazer, eu falei, Deus, se o Senhor quer assim, vai ser assim, eu tô aqui, eu vou fazer a sua vontade, e é isso. Aí fui pro hotel, fiquei muito pensativa, falei, meu Deus, né, se Deus quer assim, vai ser assim, eu não tenho como eu fazer mais nada. Aí minha mãe falando pra mim, filha, nossa, eles vão te dar mais 4 anos, vamos rezar para que eles aceitem, né, o pedido e que eles te dêem mais 4 anos. Aí eu peguei e falei, mãe, não quero mais 4 anos de visto. Eu quero só 1 ano para me formar e voltar embora. Não vou pedir mais nada para Deus. O que eu pedi já foi muito. Ele tá fazendo mais do que eu pedi. Vamos só deixar 1 ano e tá bom. Aí eu cheguei em Cornélio e cheguei, meus pais foram me buscar em Londrina, no aeroporto. E no que a gente tava comendo no shopping, chegou uma mensagem no meu celular. Não, primeiro eu cheguei, aí minha mãe, deu certo, meu pai. Eu falei, pai, não sei se deu certo, porque tá em análise, eles vão me avisar no meu e-mail se deu certo ou não.
E eu já tava, assim, feliz, mas triste ao mesmo tempo e um sentimento estranho. E aí a gente tava comendo no shopping e eu recebi um e-mail, né, do consulado, falando, seu visto foi aprovado e ele vai chegar na sua casa daqui 10 dias. E a gente toda feliz, né, e agradecendo a Deus, e agradecendo o pessoal do grupo de oração que pôde fazer eu me tornar uma pessoa melhor, né, em questão de tudo na minha vida, sobre bens materiais, pra gente não ficar tão apegado a isso, com a família, né, a coisa mais importante que a gente tem é a família. E aí deu certo, graças a Deus, eu tô aqui de novo, já voltei. E eu ganhei o visto de 4 anos. Aí minha mãe ficava falando pra mim, viu, eu falei pra você que Deus ia te dar 4 anos e você só pedindo 1. Eu falei, mãe, eu só queria pedir pra que ele me trouxesse aqui de volta de novo, pra eu terminar o que eu tinha que fazer. Deus é muito bom. E outra coisa que tinha acontecido também, que eu esqueci, quando eu tinha saído da segunda entrevista, né, da entrevista que eles falaram que eles iam analisar e tudo mais, eu tava saindo do hotel pra ir embora, eu tinha que pegar o voo 5 horas da manhã. E isso me deixou muito emocionada e muito emotiva. E eu tenho certeza que eu vi Deus aquele dia. Que foi... Era pra eu sair do hotel 4 horas pra pegar o voo 5 horas da manhã. E eu não acordei 3 horas da manhã, não conseguia dormir. E eu falei, eu vou sair, vou pegar um Uber e vou mais cedo pro hotel, né? Pra eu poder ficar lá. Eu não consigo dormir, não sei por que eu não consigo dormir, vou embora, né? Aí no que eu tava saindo da recepção do hotel, tinha uma porta de vidro enorme pra quem entra. Quem entra consegue ver, mas quem sai não consegue ver. E eu pagando o hotel, saindo com as malas e tudo mais, chegou um mendigo, sentou na escadaria do prédio e tava com uma garrafinha vazia de água. Aí ele ficava assim com a mão. Ele não conseguia ver, claro, quem tava lá dentro, mas ele ficava assim com a mão, com a garrafinha de água, pedindo água. E aí o pessoal da recepção, o pessoal que tava sentado, ninguém deu bola pra ele. Como se, tipo assim, ele fosse uma pessoa qualquer que estaria ali, né, tipo, incomodando. E aquilo me deixou muito, muito brava. Eu falei, meu Deus, ninguém tá vendo esse ser de Deus? Aí fui lá, peguei minha garrafinha, era a única que eu tinha, que eu ia usar pra beber essa água durante o voo, né, do aeroporto. Falei, moço, essa água é tudo que eu tenho, eu vou te dar. Aí ele, pode só encher, por favor? Ai, meu Deus, ai, obrigada. Aí ele pegou e olhou bem no meu olho e falou assim, moça, você tem o resto da sua quentinha de ontem à noite? Eu tô com muita fome. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A rua escura no Rio de Janeiro, o medo. E eu tinha pedido Uber pra ir pro aeroporto. Eu falei, moço, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não tenho nenhum dinheiro. Aí ele, eu não sei, eu tô com muita fome, pode ser qualquer coisa. Aí eu peguei, meu Deus. Aí meu Uber chegou bem na hora que eu tava falando com esse mendigo. Aí eu não pensei 2 vezes, eu só coloquei, eu olhei pra rua e vi tipo uma quitandinha aberta. Falei, moço do Uber, moço, por favor, eu posso colocar minhas malas dentro do seu carro? Eu só vou ali, vai ser 1 minuto, vou comprar uma comida pra esse rapaz e já vou voltar. E esse mendigo tava com a mulher e com a criança. E ele tava com uma sacola, daquelas sacolas de mercado, de plástico. E aí eu falei, moço, vem. Aí o cara do carro falou, não, claro, pode deixar as coisas aqui dentro e vai lá. Assim, não pensei se ele poderia sair com o carro com as minhas coisas, que tinha todos meu cartão, minhas contas, meu celular, tava tudo dentro da minha bolsa. Falei, moço, vou deixar aqui e sair correndo. Falei, moço, vem. O mendigo tava com a mulher, com o filho e com a sacola de mercado. Falei, moço, vem, vamos lá na quitandinha, você vai comprar o que você quer pra comer, que é a única coisa que tem agora. E aí você volta e eu vou entrar no carro. Aí ele, eu não posso... Olha o que o mendigo falou. O mendigo falou assim, moça, eu não posso sair daqui porque essa sacola aqui é tudo que eu tenho.
eu fiquei pensando, nossa, a gente dá valor a tanta coisa fútil. E esse mendigo só tem a sacola e não quer sair dali por conta da sacola e tá com fome. E aí eu falei, não, pode deixar a sacola aí, vem comigo que a gente vai ali na quitanda. Aí eu e o mendigo, ele deixou a sacola, a criança e a filha, o filho, quer dizer, e a gente foi na quitanda. E lá na quitanda ele começou a pegar bolacha e muita, tipo, passatempo. Aí eu falei, moço, pega coca, né, pega outras coisas, pega chips. Aí ele, eu posso pegar coca? Meu filho gosta muito de coca. Aí eu falei, pode pegar. Falei, pega 3 coca do que você quiser, pode pegar o que você quiser. Ele pegando muito bolacha, e eu peguei vários chips de fandangos e dei pra ele. Falei, olha, toma aqui, pode pegar pra você. Aí ele, moça, eu não posso trocar esses chips por bolacha, porque bolacha sustenta mais o meu filho. Aí eu percebi que era Deus falando comigo. Aí eu peguei, moço, pega o que você quiser. Aí ele pegou um monte de coisa, e aí ele pôs na sacola e pagou. Eu paguei as coisas e falei, olha, tchau, obrigada, Deus abençoe a sua vida e não sei o quê. Aí ele só olhava pra trás pra mulher e pro filho dele e falava assim, viu? Eu te falei que Deus manda as pessoas. Deus manda as pessoas quando a gente pede. Então eu fiquei muito emocionada depois que aconteceu isso. Aí eu entrei dentro do Uber e eu fui para o aeroporto, eu fiquei tão feliz. E isso, meu visto não tinha dado nada certo, assim, até então. E eu fiquei pensando, falei, Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida, que a gente é tão burro nesse mundo, da gente querer dar valor a coisa que não é nada importante na nossa vida, que a gente deixa o Senhor de lado. E esse filho de Deus que não tinha nada, dando graças ao Senhor por eu ter feito uma coisa na vida dele. Então eu fiquei muito emocionada com isso que aconteceu. E eu acho que Deus me mostrou isso com essa pessoa que eu ajudei. Que assim como nos grupos de oração, teve uma semana que a gente falou sobre o amor de Deus, né? E a gente fica tão preocupado no dia a dia em fazer as coisas que a gente quer, que vai dar retorno financeiro pra gente, e não só financeiro, como a gente só pensa na gente, né? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente dê amor pro próximo. Deus quer que a gente ame todo mundo. Então Deus fez isso pra me ensinar, e eu passei por tudo isso e aprendi muito com o grupo de oração. E acredito que Deus fez um milagre na minha vida, assim como deve ter feito em outros milagres de pessoas do grupo. Mas é isso. E essa foi a minha história. E eu tô aqui de novo nos Estados Unidos, graças a Deus. E é isso. E espero que eu possa voltar pro Brasil logo, em breve, para poder fazer o grupo de oração de novo. E eu tô muito feliz. Obrigada a todos. E é um prazer estar dando meu testemunho aqui para vocês.